Durante sessão da CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros, o senador Jorginho Melo questionou o empresário Otávio Facuri sobre a atuação da velha imprensa na criação de narrativas para prejudicar os veículos de comunicação independentes. O senador questionou o empresário sobre um habeas corpus apresentado em um dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. O senador perguntou: seus dados estavam sendo vazados para quem? O inquérito em questão, que foi arquivado por falta de indícios de crimes, foi publicado na íntegra pelo jornal O Estado de São Paulo, embora estivesse sob segredo de justiça e os investigados não tivessem acesso ao seu conteúdo até aquela data. Em seguida, o senador questionou o empresário sobre uma matéria publicada por veículo da extrema esquerda. O empresário relatou que, após um acordo em um processo por danos morais, o jornal retirou a matéria. Não há notícia de que o jornal de esquerda tenha sido investigado em inquéritos por fake news. O senador Jorginho Melo, então, lembrou que a CPI aprovou a quebra de sigilos do site Brasil Paralelo por um período muito maior do que a própria existência da pandemia e apontou: o Brasil Paralelo é financiado por seus mais de 250 mil assinantes. A receita da empresa vem daí, não de dinheiro público. Isso é mais uma narrativa para prejudicar os veículos de comunicação independentes que têm sido atacados sistematicamente. Então, todos os depoimentos, a liberdade, a opinião, a expressão, cada um pode falar absolutamente o que quiser e tem que arcar com a sua responsabilidade. Então, a CPI, nesta tarde, conclui mais um dia de trabalho questionando pessoas que têm opinião. Eu posso não concordar com todas as opiniões dele e nem ele com a minha, mas tem os meios próprios e instâncias próprias que vão julgar. Nós não podemos julgar porque a liberdade é uma das coisas mais sagradas do ser humano. O ataque sistemático a veículos de comunicação independentes apontado pelo senador Jorginho Melo é marca característica da CPI, que compartilha dados públicos e sigilosos com os inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. O senador Omar Aziz, presidente da CPI, confirmou o compartilhamento de dados, inclusive com outra CPI, dizendo: a CPI vai acabar, senador Jorginho. Eu creio que nas próximas 2 semanas nós teremos relatório já para votar. Semana que vem serão as últimas audiências que nós teremos aqui. Mas a CPI da fake news, que foi suspensa, voltará. Mas voltará com muitos dados que nós temos dentro da CPI da Covid, que serão compartilhados com a CPI das fake news. Para a CPI da Covid, mas a CPI das fake news volta e volta com muito subsídio, até porque os documentos que eles tinham na CPI eram muito poucos em relação ao que nós temos hoje, que foi compartilhado. Os documentos compartilhados entre senadores incluem as íntegras dos inquéritos conduzidos por Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Algumas investigações foram iniciadas a partir de matérias, relatórios e reportagens produzidas por veículos concorrentes dos veículos acusados por fatos genéricos e atípicos ou a partir de depoimentos de testemunhas suspeitas. Nas investigações, que incluem apenas pessoas de uma orientação política, foram ordenadas devassas em empresas, buscas e apreensões, censura, bloqueio de contas de redes sociais e prisões. A Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos no âmbito de inquérito conduzido por Alexandre de Moraes. Atualmente, o jornal e outros sites, canais e pessoas que defendem posições conservadoras têm sua renda confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, do Tribunal Superior Eleitoral, em decisão que mira as empresas visando impedir a atividade econômica. A decisão teve o apoio e aplauso do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, que é presidente do TSE. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir que o jornal seja fechado, doe qualquer valor pelo Pix utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org.
Há quase 10 anos, a Folha Política mostra os fatos da política brasileira enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer o controle da informação. Pix, ajude@folhapolitica.org. Assista. Nessa convocação, com um dos maiores financiadores da plataforma Brasil Paralelo, né, que está aqui, é preciso restabelecer a verdade. O Brasil Paralelo é financiada por seus mais de 250 mil assinantes. A receita da empresa vem daí, não de dinheiro público. Isso é mais uma narrativa para prejudicar os veículos de comunicação independente que têm sido atacados sistematicamente. Então, todos os depoimentos, a liberdade, a opinião, a expressão, cada um pode falar absolutamente o que quiser e tem que arcar com a sua responsabilidade. Então, a CPI, nessa tarde, conclui mais um dia de trabalho, questionando pessoas que têm opinião. Eu posso não concordar com todas as opiniões dele, e nem eles com a minha, mas tem os meios próprios e instâncias próprias que vão julgar. Nós não podemos julgar porque a liberdade é uma das coisas mais sagradas do ser humano. Estou com a palavra. Senta, senador Marco Rogério. Sossega. Na terça vai ser Raimundo mesmo. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, quero cumprimentar e desejar que seja muito bem-vindo. Já está aqui há tempo, né? O Otávio Facuri. Seja muito bem-vindo na casa revisora, na casa que é o Senado Federal. Quero cumprimentar a doutora Milena Ramos Câmara, advogada. Quero cumprimentar João Vinícius Mansur, advogado. E cumprimentar o doutor Antônio Mansur. Seja muito bem-vindo. Que os senhores que representam a Ordem dos Advogados do Brasil, que é um sustentáculo da democracia. Eu não tenho dúvida disso. Quero, senhor presidente, antes de fazer algum comentário sobre a oitiva de hoje, alguns jornais, algum meio de comunicação estão dizendo que o nosso empresário Luciano Hang teve muitos holofotes aqui para a sua próxima candidatura. Eu quero dizer o seguinte, que ele foi um dos melhores depoimentos que essa CPI teve a oportunidade de colher. Pela simplicidade dele, conversando com todos os senadores, independentemente de partido, um homem que fala a verdade, um homem que tem esperança no Brasil, esse Brasil que nós amamos, esse Brasil que todos nós somos apaixonados. Ele até pelas suas vestes, ele anima, ele é uma figura extraordinária que Santa Catarina conhece, e ontem o Brasil aprendeu a conhecer ele um pouquinho melhor. Quero, senhor presidente, senhores senadores, sem querer tirar a oportunidade dos outros senadores indagarem, é porque demorou muito as outras inquirições e começamos a ordem do dia. Mas eu quero fazer algumas perguntas muito objetivas ao empresário Otávio Facuri. O senhor pediu ao relator Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que restabelecesse o sigilo do chamado inquérito dos atos antidemocráticos, que quebrou os seus sigilos bancário, telefônico, telemático, desde abril de 2020, e seus dados estavam sendo vazados. Para quem? O senhor tem mais ou menos noção disso? Eu me lembro que esse pedido foi feito em função do vazamento, alguns dias antes, da totalidade do inquérito 4828, por motivo processual, né? Houve um vazamento, divulgação para a imprensa de um inquérito que era sigiloso. Isso foi divulgado alguns dias antes. Dias depois, o ministro Alexandre de Moraes tirou do sigilo o inquérito inteiro, 4828. Esse pedido foi... tem até um motivo jurídico, né? Com licença que eu vou... Motivo jurídico.
Não, pedido para levar. Apenas para responder a uma pergunta técnica, eu tive que consultar o advogado ao motivo técnico daquele pedido. Para levantar o sigilo, foi o pedido dele. Muito bem. O senhor foi vítima de fake news num acordo da ação de ressarcimento por danos morais. O site Diário do Centro do Mundo, que teve que excluir matéria que atacava a sua família. O senhor pode falar um pouco sobre esse episódio? Sim, senador. Foi uma matéria que acusou uma pessoa já falecida, que é meu pai, de um crime que ele não cometeu, que inclusive foi um processo judicial, foi uma situação toda judicializada, e a matéria pintou isso como se fosse uma coisa criminosa. Foi feito um acordo, porque o outro lado propôs um acordo e eu aceitei para a retirada da matéria. Provavelmente teria sido condenado. O senhor, muito bem, o senhor em entrevista na CNN, em 4/6/2020, disse que nunca impulsionou mensagens que atacam o STF. O que não tem conhecimento das técnicas necessárias para realizar tais ações. O senhor confirma isso? Sim. Nunca fiz impulsionamento de mensagens nenhuma. Eu queria, senhor presidente, até para permitir que a senadora Soraya e o senador João Paulo, eu queria deixar registrado, eu tentei e pedi muito, Vossa Excelência deve se lembrar, para que não fosse chamado aqui o Brasil Paralelo, né? Eu quero deixar registrados um site que presta um grande serviço ao Brasil, uma plataforma, né? Não. Foi por isso que foi quebrado o sigilo com antecedência, e daí eu pedi a Vossa Excelência, inclusive ao senador Renan, que não o fizesse isso, porque ele fazia um trabalho e faz um trabalho de construção de documentários da melhor qualidade para o Brasil. Então eu queria deixar registrado aqui que nessa convocação com um dos maiores financiadores da plataforma Brasil Paralelo, né, que está aqui, é preciso restabelecer a verdade. O Brasil Paralelo é financiada por seus mais de 250 mil assinantes. A receita da empresa vem daí, não de dinheiro público. Isso é mais uma narrativa para prejudicar os veículos de comunicação independente que têm sido atacados sistematicamente. Então, todos os depoimentos, a liberdade, a opinião, a expressão, cada um pode falar absolutamente o que quiser e tem que arcar com a sua responsabilidade. Então, a CPI, nessa tarde, conclui mais um dia de trabalho, questionando pessoas que têm opinião. Eu posso não concordar com todas as opiniões dele, e nem eles com a minha, mas tem os meios próprios e instâncias próprias que vão julgar. Nós não podemos julgar, porque a liberdade é uma das coisas mais sagradas do ser humano. Por isso eu agradeço e muito obrigado pela fala, senhor presidente. O senhor pode não concordar com as opiniões dele e ele não pode concordar com as suas. Só que há uma diferença entre o senhor e ele. O senhor não concorda, o senhor não o agride. Ele, quando não concorda, ele agride, denigre a sua imagem, fala mal da sua família sem saber por onde o que está falando. Mas eu quero aqui comunicar, não vou dar direito de resposta não. Deixa eu só dizer aqui, a CPI vai acabar, senador Jorginho. Eu creio que nas próximas 2 semanas nós teremos relatório já para votar. Semana que vem será as últimas audiências que nós teremos aqui. Mas a CPI da fake news, que foi suspensa, voltará, mas voltará com muitos dados que nós temos dentro da CPI da Covid, que será compartilhado com a CPI da fake news, para a CPI da Covid. Mas a CPI da fake news,
ela volta e volta com muito subsídio, até porque os documentos que eles tinham na CPI era muito pouco em relação ao que nós temos hoje, que foi compartilhado. Senador Girão. Gostaria de corroborar a fala dos colegas que me antecederam, em especial a manifestação do deputado Coronel Telhada, quando externa, né, seu repúdio à maneira que os senhores senadores vêm conduzindo os trabalhos na CPI, na chamada CPI da Covid. O cidadão que foi alçado à categoria de ilustre dos ilustres, senador Renan Calheiros, tem adjetivado os depoentes. A pessoa entra para prestar o depoimento e o senador, que de certa forma ali funciona como um magistrado, ou assim deveria funcionar, já inicia adjetivando os depoentes. Isso aconteceu ontem, isso está acontecendo no dia de hoje, isso aconteceu no início dos trabalhos com a doutora Nise Yamaguchi, por exemplo, uma médica titulada que haveria de ser respeitada. Então, eu externo aqui o meu repúdio, ao lado do colega Coronel Telhada, a maneira que essa CPI está conduzindo os trabalhos e envergonhando os brasileiros. E digo também que, estranhamente, a imprensa vem asseverando, publicando, que existe um tal dossiê, que a advogada de médicos, que ninguém sabe quem são, teria apresentado à CPI. Eu tenho acompanhado a documentação juntada à CPI, e eu não consigo encontrar nem o dossiê, nem referência ao tal dossiê. Um dos últimos documentos constante do rol é um pedido do advogado da Prevent Senior para acessar o dossiê que vem sendo mencionado. Que trabalho de imprensa é esse que fala de um dossiê que ninguém leu? Que fala de um dossiê que tem informações trazidas por médicos que ninguém sabe quem são? É grave o que está acontecendo. As pessoas estão ligando no gabinete desesperadas, com medo de perderem sua assistência médica, pessoas que pagam com dificuldade um plano de saúde, que eu ouso dizer, deve ser o mais barato do Brasil. E pelos clientes que eu conheço, porque eu não conheço os donos, mas conheço os clientes, o serviço é bom. E eu acredito que tem alguém preparado para tomar o lugar. Então, o mínimo que esses pacientes têm direito a ter acesso é esse tal dossiê. E a advogada tem que dizer quem são esses médicos. Porque se ela não vivenciava lá dentro, ela não é testemunha. Nunca vi advogado depor. Se ela não vivenciava ali dentro, ela tem que dizer quem trouxe as informações. Não se pode destruir um serviço de saúde com base em alegações de pessoas não determinadas. Alguém quer tomar o lugar desse grupo.